tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia, amém? Temos aqui esse texto tão famoso, né? Esse versículo tão famoso do apóstolo Paulo, que nos ensina o que pensar. Vamos lá, vamos analisar. Ele diz aqui, tudo que é, a primeira coisa que ele nos ensina é que devemos pensar em tudo que é verdade dele. O que é lícito eu ficar pensando? O que deve ocupar o meu pensamento? Tudo que é verdadeiro, uma consideração à verdade em nossas palavras e compromissos. O crente precisa se apegar à verdade, odiar a mentira, odiar aquilo que é desonesto. Ou seja, tudo que é verdadeiro, ocupe o vosso pensamento. Se ocupar o nosso pensamento, o seu pensamento, certamente nós conseguiremos praticar tudo aquilo que é verdadeiro. Amém? Nós vamos rejeitar a mentira, vamos rejeitar o que é falso e vamos nos apegar às verdades divinas. Ocupe o seu pensamento, tudo aquilo que é verdadeiro. Se algum pensamento desonesto, algum pensamento falso vier sobre a sua mente, rejeite, refute em o nome de Jesus. Amém? E diz mais, tudo que é respeitável. Lá no original grego significa tudo que é honesto, tudo que é digno de honra. Tem respeito, é algo respeitável, ok? Ocupe o seu pensamento. As redes sociais revelam muito, né, das pessoas. E você vê que muitas pessoas perdem o senso. O que ela não tem coragem de falar face a face, ela ganha uma coragem incrível atrás do celular e do computador. É impressionante. E nessa que ela ganha coragem, ela se torna o quê? Desrespeitosa. Ela não respeita ninguém. Ela respeita a opinião das pessoas. Essa semana eu já estou com quase 500 amigos no Facebook. Eu não tinha Facebook. Falei assim, eu vou criar um Facebook para mim. Já tem 4 meses que eu criei um Facebook, para que eu possa postar ali a palavra de Deus, alguns, né? Você vê no meu Facebook lá, alguns ditos, né, de pastores, de pregadores conhecidos e tal. 500 e poucas, quase 500 amigos. Aí, geralmente as pessoas curtem e tal. E coisa mais rara do planeta, se você entrar lá, você vai ver eu falando alguma coisa sobre política. Mais rara do planeta. Essa semana eu botei uma piadinha lá em relação ao Bolsonaro. Aí eu fico analisando as pessoas. A pessoa nunca entrou para curtir nada em relação às postagens bíblicas ou evangélicas. Mas se o indivíduo ele é dado a falar sobre política, então ele se acha especialista. Aí eu postei lá, o camarada foi lá, começou a comentar, deu vontade de responder. O Facebook é meu, né? Deu vontade de responder, mas é uma luta, né, querido? É uma luta você silenciar-se, ficar calado. Não vai adiantar, ele se acha na razão dele, ele acha que ele tem a posição política dele, ele se acha um erudito político, um cientista político. Com certeza ele não vai acatar meu argumento, a minha posição, ok? Porque ele nos considera aquele que não entende de política, ele considera analfabeto político. Não faz sentido. Mas eu entendi que aquela abordagem dele lá na minha página foi uma abordagem desrespeitosa. Eu entendi. Só que nós estamos aí para isso, né? Estamos aí para glorificar o nome do Senhor, não para entrar em polêmicas. É o que eu sempre prego aqui e eu procuro praticar, ok? Então a gente tem que ver isso. É respeitável? Por exemplo, me dá vontade muitas vezes de postar no meu Facebook o vídeo do Edir Macedo falando que aprova o aborto. Dá vontade de dizer assim: Deus meu, rei meu. É pregador, é homem de Deus, um sujeito que diz um negócio desse, dá vontade de colocar. Mas eu não coloco em respeito a alguns familiares, parentes meus, que estão lá há 30 anos. Então se você posta isso, a pessoa não vai dizer nada, simplesmente para ela entende que é um ataque à pessoa dela. É o líder espiritual dela. Está entendendo isso, irmão? Em respeito às pessoas que estão lá, que são meus parentes, que eu amo, eu não vou postar isso. Não tem necessidade. Eu posto a palavra de Deus, outros ditos, mas um ataque direto no meu Facebook,
Quem é da Igreja Universal, como eu tenho muitos parentes lá, eles vão entender que é um ataque a eles. Eles não veem como um ataque somente ao Edir Macedo. Então eu entendo que eu preciso, se eu estou no Facebook, eu preciso respeitá-los. Percebe? Embora eu coloque ditos no qual eu digo que eu sou contra o aborto, mas o vídeo do líder deles dizendo isso eu não ponho. Temos que encontrar o equilíbrio, que é o mais difícil. Equilíbrio. Então vamos pensar em tudo que é respeitável, ok? Tudo aquilo que vai respeitar o próximo, que a pessoa não vai se sentir ofendida. Perfeito? Eu vou contar aqui para você, né? Aconteceu um fato interessante no grupo. Eu tenho um grupo da família, dos parentes, no WhatsApp, e lá também temos parentes que são da Igreja Universal lá. E ninguém que não é da Igreja Universal nunca colocou nada desrespeitando a denominação. Só para você ter entendimento. Eu não sei se foi sem querer ou por querer, um tio meu colocou um vídeo no qual coloca um dos bispos da Igreja Universal, e na legenda do vídeo dizia: Bispo Universal, prostituto, adúltero, se prostituindo, um negócio assim. Ah, meu, pra quê? Então todos os parentes que são da Igreja Universal entraram naquele dia e falaram assim: o grupo da família não é para isso, para atacar a fé das pessoas. Respeitamos os católicos que estão aqui. Minha prima da Igreja Universal colocou isso. Respeito todos os católicos, aqueles que têm sua fé diferente. Tem testemunho de Jeová, tem católico, tem evangélico de outras denominações, tem um monte de salada. E ela falou assim: o grupo não é para isso, para respeitar a fé das pessoas. Eu nunca desrespeitei a fé de ninguém aqui. O fato de eu pegar na Igreja Universal não significa que eu e minha família somos prostitutos. De fato não é. Conheço essa minha prima, ela é uma pessoa idônea, ela é o esposo da família dela. Pessoas que temem a Deus, embora estejam lá. Embora eu não concorde com o que a Igreja Universal ensina, eu os conheço desde a minha juventude, e são pessoas idôneas mesmo, tá? Então ela se sentiu ofendida. Ela falou: o fato de eu me Igreja Universal ser prostituto não significa eu e minha família sejamos. Eu quero respeito. Irmão, aquele silêncio, sabe aquele silêncio? Fica, não fica? Dá vontade de botar o bonequinho assim. Aquele silêncio sepulcral. Eu falei: ela está certa. Eu não concordo com muitas coisas que a Igreja Universal ensina, mas ela está certa. Ela respeita a religião do próximo. Eu tenho um primo que é testemunho de Jeová, está lá no grupo. Ela respeita ele, ela respeita a gente. Também temos que respeitá-lo. Ali é um grupo para isso. Ela falou: se continuar a falta de respeito, eu estarei me retirando do grupo. Eu falei: está certo. Está certo. De fato, foi desrespeitoso. Ele sabe que ela está ali. Então, vem como um ataque ao indivíduo, não é um ataque à instituição. Você está entendendo? Não é um ataque à instituição, é um ataque à pessoa. Então, de fato, esse grupo não é para isso. Então temos que ter esse entendimento, esse equilíbrio, amém? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, ou seja, tudo que é certo. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Tudo que é justo, tudo que é certo. Houve um debate agora, não sei se você soube, sexta-feira na Rede TV dos presidenciáveis, e teve um momento que a Marina de Oliveira, no embate direto com o Bolsonaro, ela disse assim: a Marina de Oliveira, se diz Marina de Oliveira, né? Marina Silva, né? A Marina Silva, ela disse assim: Bolsonaro, você é uma pessoa que quer colocar armas nas mãos de crianças. Tem um vídeo seu, você ensinando as crianças a atirar e tal. É interessante porque a mesma Marina que está tentando defender ali as crianças é a mesma Marina que aprova o aborto. Entendeu? Então é justo. É justo. É certo se você se declara evangélico aprovar o aborto. É complicado, né, irmãos? Muitos vão dizer assim: pastor, mas ela está fazendo certo, pastor. Ela quer que o aborto ele seja discutido e decidido no plebiscito, porque o Estado é laico, o Estado não está unido à igreja. Então o povo tem que decidir em votação. Ok, tudo bem, pode ser, mas é a opinião dela no pessoal. E a opinião dela? E a opinião dela pessoal como crente? Ou você separa isso? Na igreja você é crente, como candidato a presidente da república você não é mais crente. Ela poderia dizer: olha, o Estado é laico, nós não temos um Estado ligado à igreja, perfeito?
permitir que haja um plebiscito, que o povo decida. Mas a minha opinião pessoal, como serva de Deus, sou contra o aborto. O certo é o crente defender a vida, meu irmão. O que ocupa o nosso pensamento? A vida, o que é certo. Estamos vivendo um tempo difícil, querido. Está muito difícil ser pregador, está muito difícil ser pastor, está muito difícil ser crente, está muito difícil decidir, pregar e dizer o que é certo, porque estão dizendo que o certo é errado e o errado é certo, estão invertendo os valores. Mas a palavra de Deus é imutável, ela não mudou, amém, irmão? O que deve ocupar teu pensamento? Aquilo que é justo. Eu pensar dessa maneira, eu agir dessa maneira, é injustiça? Então não pense. Procure pensar de conformidade com a palavra de Deus, amém? Ele vai dizer tudo que é puro. Refere-se de fato à moral. Tudo que é moralmente puro, sem mancha. A palavra aqui grega é hagios, ou seja, tudo que é santo. Por que Paulo está dizendo que a pureza tem que ocupar o nosso pensamento? É claro, ele sabe que se nós ficarmos com minhoca na cabeça, se o solteiro, a pessoa que é solteira, ela não tem uma vida ativa sexual, ok? Ela não tem. Então ela não tem como botar para fora toda aquela energia, os hormônios estão à flor da pele. O que o solteiro crente faz? Paulo está dando o segredo aqui, está dando a fórmula. Ocupe o pensamento com coisas puras. Porque se ele ficar só pensando na necessidade sexual dele, ele vai ficar com a cabeça em ebulição, ele vai recorrer para pornografia na internet. Ele não é de ferro, ele é carne, tem desejo. Vai ficar igual aquele cachorro quando passa em frente aquelas frangueiras, o franguinho fica rodando e ele vai ficar. Então qual é a solução do crente? Principalmente solteiro. Isso também serve para os casados também. Ocupe a mente com as coisas de Deus. Pegava alguns jovens lá na Pacrafate, que eu tinha intimidade, claro. Eu falava assim: querido, foi pro culto da juventude hoje sábado, não? Não fui não. A pergunta é: tu tá fazendo o que sábado, cara, em casa? Por isso que está suscetível à queda. Estão caindo igual manga podre, está caindo toda hora, caindo no pecado. Claro. Ocupe o pensamento, ocupe o teu tempo com as coisas de Deus. Vai para a igreja, se refugie na casa do Senhor. Só canta, mas não vive. Uma coisa, peça ao Senhor que eu possa habitar na casa do meu Deus. Que nada, mentira. Só domingo à noite, 2 horas de culto, vai para casa. Conversa fiada, irmão. Não quer ocupar as coisas de Deus, não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não procura examinar as Escrituras, não está ocupando a mente com as coisas divinas. Então o que vai ocupar, irmão? O que vai ocupar? Programação, internet, games. Ontem eu ouvi falar de um dado que eu fiquei alarmado. O Brasil é o 4º país do planeta Terra com o maior número de jogadores, de adeptos de games. E eu já preguei sobre isso aqui, não foi? Que o jovem brasileiro fica 10, 12 horas no game. O 4º país que tem mais viciados em jogos de videogame. O mundo acha normal, mas não é normal. O crente fica 10, 12 horas no game. Eu estou dizendo que você não possa ter lá o seu PlayStation, o seu FIFA, o seu Xbox lá para jogar. Mas até que ponto isso te domina? Até que ponto você está equilibrando as coisas? Você é um estudante, um crente de oração? Você fica na sua casa diariamente, no mínimo, orando e estudando a palavra 1 hora por dia? Não, né? Pois bem, tem crente que fica no videogame 2, 3, 4, 5, 6 horas. Como que você vai ocupar a mente com o pensamento das coisas de Deus? Então as coisas puras não ocupam, as coisas impuras vão ocupar. E toda hora você é bombardeado, seja solteiro ou casado, tá? Todo tempo você é bombardeado. Se uma irmã entra aqui na igreja aqui com uma roupa um pouco mais apertada, os homens da igreja são bombardeados. Ela nem se tocou. E ela nem se tocou que isso defraudou sim os homens. E os homens estão aqui, cai facilmente com os olhos. Mulher não. Mulher olha o cara, um sujeito mato desse, parece ter uma tripa, um guarapau. Nem. Para mulher. Para muitas mulheres o homem se torna interessante quando ele se veste bem. Está bem vestido, perfumado, ok? Alinhado, salta aos olhos da mulher. Agora, o físico em si não chama atenção, mas a mulher, o físico dela chama atenção. Os homens sim.
Às vezes a irmã até não chama muitas vezes, mas dependendo da roupa que ela coloca, o decote que ela põe, a calça apertada, vai chamar a atenção dos homens. Certo? Então as irmãs têm que vigiar. Graças a Deus eu não vejo isso aqui, amém, irmão? Estou falando como uma palavra profilática. Não vejo isso aqui. Já teve. No primeiro e segundo ano se teve, mas a pessoa não está mais aqui. Não tinha noção, né? Umas calças apertadas, pessoa com um corpo chamativo, e alguns irmãozinhos assim na hora da palavra só faltava se enfiar dentro da cadeira, que não sabia onde olhar, foi um desespero. Quando a irmã então vinha na frente, com uma ministração e tal, os varões ficavam, meu Deus do céu, o que é isso? Acontece, porque somos bombardeados diariamente. Paulo está dizendo que precisamos ter a mente pura. O que ocupa os vossos pensamentos seriam coisas puras, amém? Santas. Ele diz mais, tudo que é amável, ou seja, uma palavra que pode ser traduzida por agradável, afável, tudo que possa ser agradável com o vosso pensamento. Ele está entendendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que ocupe o vosso pensamento, porque ocupando o seu pensamento você vai praticar essas coisas, amém? Se ocupar o teu pensamento, certamente você vai praticar. Então você vai ser uma pessoa agradável. Tudo que é amável, ou seja, tudo que é agradável, a prática da sua vida vai trazer para as pessoas algo que as pessoas se sintam bem perto de você. Eu não sei se você faz essa pesquisa para saber se você é uma pessoa agradável ou desagradável. Você faz essa pesquisa? O que as pessoas falam a seu respeito? O que as pessoas falam a seu respeito? Aí você vai dizer assim, de forma bem arrogante e autoritária: pastor, não estou aqui para agradar ninguém, pastor. É isso mesmo? É isso mesmo? Com esse tom arrogante, eu não estou aqui para agradar ninguém. Você não conversa, não dialoga, você não consegue ser social, você não consegue se aproximar das pessoas de maneira que você traga uma certa paz, uma conversa agradável. Paulo está dizendo, tudo que é amável, agradável, ocupe o seu pensamento para que você pratique. Amém, irmão? Porque a gente precisa ter essa noção, sabia, irmão? Será que eu sou uma pessoa desagradável? Quando eu chego, as pessoas se calam, se retiram, ou as pessoas dizem assim: puxa, que bom que você chegou. Puxa, Kendi, que bom, olha só, estava faltando você aqui, Kendi. Olha, estava falando isso aqui, olha, o que tu acha? Kendi chegou, estava faltando, a gente quer ouvir a tua opinião, a sua opinião é válida aqui no nosso círculo. Eu não sei se você pensa esse respeito, ou a sua arrogância, a sua prepotência vai fundir a sua mente, bloquear a sua mente para você não agradar ninguém, ou agradar só a Deus. Ele tem que ter o equilíbrio, né, irmão? Paulo diz: ocupe o vosso pensamento do que é amável, agradável, para que você seja esta pessoa amável e agradável, ok? Ele vai dizer também: tudo o que é de boa fama, é tudo aquilo que até o mundo respeita como bondade, gentileza, respeito ao próximo. Tudo que é de boa fama. Tem certas coisas que até as pessoas mundanas, que não são regeneradas, que não têm o Espírito Santo, elas respeitam. Certo irmão que congregou aqui, ele disse para mim, ele trabalhando na Assembleia Legislativa, ele disse assim: olha, pastor, tem certas coisas que os deputados colocam para votação e que passa por unanimidade, essa é a palavra, unanimidade, não é isso? Passa tranquilo na votação. Vou te dizer o que é. Existem temas polêmicos, por exemplo, o aborto, se divide a casa, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Por exemplo, se o senhor criar uma lei em favor dos idosos, passa, todo mundo gosta dos velhinhos, não é isso? Então ele vai passar tranquilo, vai beneficiar idosos e passa, seu projeto de lei passa tranquilo. Outro projeto de lei, pastor, que vai passar tranquilamente, se o senhor criar, se o senhor for um deputado, ele falou para mim, passa tranquilo, se ninguém contestar, é uma lei que beneficia as crianças. Até o ímpio entende que devemos respeitar o ímpio entende que devemos respeitar os idosos. E a terceira lei, eu achei engraçado ele falando isso, que eu guardei. Ele falou assim: a terceira lei que vai passar tranquilamente, pastor, certamente se eu fosse um deputado e criasse essa lei, é em defesa dos animais. Todo mundo gosta de bichinho. Até você que não tem um pet em casa,
você aprovaria uma lei que venha defender os animais? Tadinho, não é isso? Nós temos do grupo Defensores dos Animais, né? Sociedade Protetora dos Animais, ela gosta de animal. E é engraçado porque o pastor Jorge dirigindo o carro na estrada, se ela vê um cachorrinho doente, abandonado, ela pede para o pastor Jorge: para, eu quero ver esse cachorro, eu quero cuidar dele, eu quero levar para casa para cuidar. O pastor Jorge: não, Janeiro, não dá para você levar esse cachorro. É engraçado, ela tem um amor incrível. Tem gente que gosta, só posta isso no Facebook e tal. Então são essas 3 leis. Até os ímpios entendem que isso é interessante, isso é boa fama. E que Paulo diz: ocupe também o seu pensamento, crente. Tudo aquilo que é certo, de boa fama, tudo aquilo que até o mundo entende, respeita. Eu não sei quantos já viram na vida do Brasil aquela frase escrita assim: gentileza gera gentileza. Você já viu? Certamente não foi um pastor que subiu ali para escrever aquilo. Certamente não foi um evangélico comum ter subido aí para escrever aquilo. Mas o sujeito que subiu ali disse o seguinte: seja educado, seja gentil. Então, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que até o mundo entende que é respeitoso, até eles praticam. Muito mais nós que temos a mente de Cristo, amém? Muito mais a gente. Paulo está dizendo: ocupe o vosso pensamento nessas coisas. Ocupe. E vocês vão conseguir praticar. O crente tem que realmente defender os animais? Sim ou não? Tem. Tem que respeitar e defender os idosos? Tem. Tem que defender com unhas e dentes as crianças inocentes e indefesas? Tem. Pois bem, tudo que é de boa fama ocupe o nosso pensamento. Aí diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que colocamos em nossa mente vai determinar o que se exprime em nossas palavras e ações. Em outras palavras, nós devemos programar a nossa mente. Você já ouviu essa expressão no mundo da informática? Temos que reprogramar esse computador, né? No mundo da cibernética, reprogramar este robô. Pois é, quando o crente se converte para ter a mente de Cristo, ele tem que reprogramar a mente. Ele tem que substituir com as coisas de Deus na mente dele todo o lixo que ele trouxe do mundo. Tem gente que tem dificuldade, é lenta nesse processo, mas é um processo que não pode ser interrompido, tem que ser diário, tem que ser constante. Ocupe o teu pensamento com as coisas de Deus, amém, irmão? Se você ocupar seu pensamento, o tempo também, o seu tempo diário será dedicado às coisas de Deus. Não somente ficar pensando, mas você também vai praticar. Você somente vai ficar pensando assim: eu tenho que orar, mas não ora, entendeu? Você vai pensar: eu preciso orar, porque é algo que é justo. Eu preciso purificar minha mente, então eu preciso orar, preciso buscar Deus. Mas não fique só no pensamento, com desejo. Parta para a prática. Ocupe teu pensamento e pratique, amém? É isso aí. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que interessante. O que eu aprendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo: não adianta somente você só adquirir conhecimento, aprender, ouvir mensagem, ler bons livros, ler a Bíblia. Isso tem que ser feito, mas não é o suficiente. Tem que haver a prática, amém, queridos? Eu lembro que quando eu era católico, as pessoas me perguntavam: que religião você pertence? Eu dizia: eu sou católico, apostólico, romano, não praticante. Por quê? Porque eu não praticava nada que a igreja católica ordenava. Existem agora também os evangélicos. Você é o quê? Qual é a sua religião? Eu sou evangélico, não praticante. É esse. Ele lê, ele aprende, ele ouve, sabe? Faz seminário, estuda, vai aos cultos, ouve na internet pregações, mas ele não pratica nada. Veja a sua palavra de Paulo: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso aí você deve praticar. Pratique,
se não houver prática, irmão, se não houver prática da palavra, é o que eu digo, a função pastoral, o chamado ou o cargo, como você queira chamar, é diferente de qualquer outra profissão. Eu não classifico ser pastor profissão, vocação. Por quê? Porque um engenheiro, ele pode ser um excepcional engenheiro, respeitadíssimo na empresa, construir belos prédios, certo? E ainda ser um adúltero, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Ele pode ter amante dele, ninguém vai se intrometer na vida dele. Ele não vai deixar de ser um bom engenheiro, ele vai continuar trabalhando muito bem lá na empresa. Agora, o pastor não pode ser pastor e ser um adúltero. Não pode ter um amante. Entende? Não tem como. Por quê? Ele precisa praticar aquilo que ele ensina. Ele precisa viver aquilo que ele ensina. E o maior poder de um pregador vem quando ele vive o que prega. Percebe? É totalmente diferente. Alguém já disse, é a única profissão em que o sujeito vai para o trabalho, tem que levar a família junto. Você leva teus filhos para o trabalho junto? O patrão deles? Pois é. É por isso que não é profissão, é por isso que é vocação. É um chamado divino e uma capacitação sobrenatural que o indivíduo recebe para pastorear, cuidar do rebanho do Senhor. Percebe, irmão? Então, a prática é fundamental. O que eu tenho visto é que muitos indivíduos estão até mesmo se aprofundando no estudo bíblico para só dizer que conhece, não é para praticar, mas é para poder debater. Eu não sei se você tem reparado isso. Um monte de gente que não quer compromisso com Deus, que é evangélico só no final de semana, tem vida com Deus não, mas ele está se aprofundando. Estou fazendo seminários, estou estudando pela internet, mas não é para praticar, para viver a fé, para falar de Jesus, para pregar o amor de Deus, não. É para simplesmente ter o prazer de debater contigo. Essa palavra aqui serve para eles. O que também aprendeste, recebestes e ouviste, viste em mim, isso praticar, pratiquem. Não adianta nada ter conhecimento sem a prática. Você entende, querido? Não tem como. Seríamos uma fraude se pensarmos dessa maneira. Ok? Aí ele vai dizer, se nós praticarmos a palavra de Deus, ele diz o seguinte, se houver a prática, o Deus da paz será convosco. Mais uma lição aqui prática, reta, objetiva. Deus só é comigo se eu sou obediente. Isso praticai. Aí vai dizer, e o Deus da paz será. Quando há a prática da palavra de Deus, Deus tem compromisso comigo. Quando você obedece a palavra de Deus, meu irmão, Deus tem compromisso contigo. Ok? E o Deus da paz será convosco. É como se ele estivesse dizendo assim, se você não praticar a palavra de Deus, cuidado, o Deus da paz não terá compromisso contigo, não vai ser contigo não. O que você fizer vai ser por conta e risco, você está sozinho. E é muito ruim, meu irmão, caminhar sozinho sem Deus, hein? Moisés teve essa preocupação, faz uma oração e diz assim, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor seja comigo nessa jornada de conduzir Israel. Porque se o Senhor não estiver indo à frente, se o Senhor não me der direção, então melhor o Senhor me levar logo agora, porque eu não quero partir para uma empreitada espiritual sem a tua aprovação. E tem muita gente que o Deus da paz não é com ela, e já perdeu muito tempo, perdeu comunhão com Deus, perdeu contato espiritual. Irmãos, o maior perigo do crente é quando os anos se passam e ele perde o contato espiritual e o Deus da paz não é mais com ela. É por isso que o temor a Deus na nossa vida precisa ser renovado diariamente, irmão. O temor é o temor que te impede de perder o contato com o Deus da paz. É o temor a Deus. Tem muita gente que perdeu o temor, está dentro da igreja, vem na igreja, mas perdeu o temor, não obedece o pastor, tanto faz, trata com desdém a família do pastor,
não respeita diácono, não respeita os irmãos, uma falta de respeito total, já perdeu o temor, perdeu o contato com Deus, não está praticando a palavra de Deus, está afrontando liderança espiritual. Quando havia rebelião no deserto, se levantavam contra Moisés, Deus dizia para Moisés: mas fique tranquilo, Moisés, estou se levantando contra você não, está se levantando contra mim, Moisés, sossega aí, acalma o teu coração, estou fazendo contra mim. Então a pessoa perdeu o contato, ela não entende mais isso, entende? Aí a palavra daqui é bem objetiva. Para aquele que desobedece, que vive em desobediência aberta, para aquele que não pratica a palavra, só ouve, não pratica, Paulo diz que o Deus da paz não vai ser com ela. Agora, se eu pratico, o Deus da paz, o Senhor Deus, será comigo, amém? Deus tem compromisso se você for obediente à palavra dele, amém, querido? Amém? Muito bem. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha que interessante, irmão. Paulo está dizendo o seguinte, que ele se alegrava pelo fato da igreja ter renovado. O que é renovado? É ter reiniciado o cuidado. A igreja reiniciou um cuidado para com Paulo. Ele está falando aqui, estava alegre porque a igreja voltou a abençoar ele financeiramente. Ele estava preso em Roma e ele recebe ajuda, donativos, novamente da igreja de Filipos. Então ele estava se alegrando. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou seja, de novo, ele estava recebendo donativos, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Os estudiosos, engraçado, acreditam que Paulo recebeu, no primeiro momento, uns 10 anos antes, quando ele iniciou o trabalho em Filipos, recebeu muita ajuda dessa igreja financeira. A igreja sustentou ele aceitou. Certo? O tempo passou, já tinha passado aproximadamente uns 10 anos, ele estava preso em Roma. E é possível que ele tenha ficado um bom tempo sem receber nada. Aí ele vem a receber de novo, quase que 10 anos depois. Na semana que vem você vai ver, a gente vai falar muito mais sobre isso, ele vai se aprofundar nesse tema, vai ser a última mensagem, vai se aprofundar mais. Então passaram-se um intervalo de quase 10 anos, ele recebeu de novo. É interessante que Paulo não ficou chateado. Ele não disse que aqueles irmãos estavam, poxa, você não tem amor, vocês me abandonaram. Ele não ficou chateado. Ele entende, olha o que ele entende que aconteceu. Vos faltou oportunidade. Eu achei interessante isso. Paulo não guardou ressentimento, Paulo não guardou nenhum rancor, ele não se ressentiu porque não recebeu ajuda financeira. O ministério, irmãos, é uma jornada de fé impressionante. Existem alguns pastores que eu conheço que rapidamente cresceram. Não precisa de ajuda de ninguém, digamos, financeiramente. Produzir, crescer, suas igrejas crescer. Mas eu também conheço pastores que têm mais de 30 anos e não tem uma casa própria. O bispo Tito tem 82 anos, tem 3 anos que ele comprou o apartamento dele em São Paulo. Ele falou, agora com 79 anos que eu fui comprar minha casa própria. Aí, só que ocorre o seguinte, alguns corações de alguns líderes ficam ressentidos. Puxa, há 30 anos no ministério, o bispo nunca me ajudou, o bispo fulano nunca me deu uma casa, e não é obrigado a casa para ninguém. A igreja nunca me deu uma casa própria. Aí os camaradas ficam ressentidos, tendo uma visão humana, sabe, da obra do reino de Deus. Eu vejo o Paulo aqui agradecido, amém, irmão? Agradecido a Deus porque recebeu 10 anos antes uma ajuda financeira. Ficou um período muito longo sem receber nada. Aí Paulo não critica, não diz, você é brincadeira, nem se lembrou de mim. Não, ele falou assim, vos faltou oportunidade. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando as coisas não saírem do jeito que você estava esperando, quando algum irmão não te atender, não ache que ele te abandonou, que ele é perverso, que ele é mau. O amor de Deus não está nesse pastor, o amor de Deus não está nesse irmão, me abandonou. Se ressinta não, faltou oportunidade, tenha bons olhos.
a nossa tendência é fazer o quê? Descer o malho na pessoa. Pastor fulano não me ajudou quando mais precisava. Dizia que era minha irmã, minha amiga aqui na igreja. Aí eu vou dizer essa mesma palavra, hein? Faltou ela oportunidade, não fique chateada não. Amém, querido? Faltou oportunidade. Talvez alguma pessoa tenha sentido isso de você, sabia? Poxa, tem um tempo que o fulano está morando aqui em Araruama, no Rio dos Lagos, nem liga para mim. Poxa, não é mais minha amiga. Tem um tempo que você não liga para as pessoas, né? Meses, anos. Será que ela está entendendo que faltou para você oportunidade? Não sei se está. Diga isso para Deus: Senhor, eu vou ligar para ela, mas faltou oportunidade. Ou seja, o que ele está dizendo? Se foi um erro a igreja de Filipos não ter dado ajuda a Paulo no período de 10 anos, ter deixado ele a própria sorte, se foi um erro, Paulo perdoou. Amém, querido? Paulo perdoou. Nós temos esse coração, amém? Coração perdoador. Se for um erro, Paulo perdoou. Ele não ficou ressentido. Ainda fala para ele: faltou oportunidade para vocês. Agora vocês estão tendo novamente. Paulo recebe de novo, mais uma vez, donativo dessa igreja. Amém, queridos? Então, a Bíblia nos ensina a termos coração perdoadores, não se ressentir do irmão. De fato, a igreja poderia ter ajudado ele, não ajudou. Mas ele não deve deixar descontar em Jesus, ele não deixou de pregar a palavra, amém? Às vezes o pastor não consegue atender a todas as demandas dos membros da igreja. Às vezes não, nem consegue. Nenhum pastor consegue isso. Atender a todas as necessidades da pessoa, não consegue. Só Jesus mesmo que atende. E muitas vezes a pessoa é até injusta. A pessoa é cruel. Pastor não me deu a devida atenção. Pastor não fez. Talvez tenha faltado a oportunidade. Perdoe. Pastor é ser humano. Você entende? Há dois tipos de pastores: o pastor mau caráter, que não tem o Espírito Santo de Deus, e o pastor que tem caráter, que tem o Espírito Santo de Deus e está fazendo as coisas procurando acertar. E quando temos a mente de Cristo, nós sabemos dividir e entender quem é quem. Não é verdade? Então eu vejo aqui um coração perdoador do apóstolo Paulo, que temos esse coração. Amém? Verso 11, né? Olha o que Paulo fala: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra aqui, contente, é uma palavra grega chamada autarkes, que significa autossuficiente. É interessante porque Paulo usa uma palavra que era usada pelos filósofos gregos estoicos. Os filósofos usavam essa palavra para falar da sua autossuficiência pessoal. Sabe? Os gregos eram arrogantes e eles usavam essa palavra para se referir à sua própria autossuficiência. Mas Paulo está fazendo aqui uma nova abordagem desse termo. Ele está dizendo que a autossuficiência dele vem do Senhor, amém, querido? Então ele tinha aprendido algo que muitos crentes não aprenderam ainda: é viver autossuficiente ou viver contente em toda e qualquer situação, servindo a Deus. Muitos crentes não conseguem. Se ele tiver dinheiro na conta, ele está feliz, ele vem para a igreja, ele serve a Deus com alegria. Se tiver ruim para ele naquele mês, se ele ficar desempregado, o pastor tem que ficar ligando: e aí, meu filho, como é que você está? Sentindo a sua falta? Está difícil, mas estou desempregado, não sei o quê. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não busca a Deus. Não aprendeu ainda a viver em qualquer. O crente precisa aprender a viver em toda e qualquer situação, querido. Toda. Porque virão boas situações e situações más. E Deus vai levar você, aprenda uma coisa: Deus vai nos levar, vai levar você e eu a vivermos situações para aprendermos que Ele é a nossa suficiência. Vai nos levar. Por mais que você não queira, por mais que você tente fugir,
Deus quer mostrar diariamente para mim e para você que é Ele que deve ser o motivo da sua canção, é Ele que tem que ser o motivo do teu louvor, é Ele que tem que ser o motivo de você sair da sua casa, passar sua roupa, pegar o seu carro. Quando o ministro de louvor, o pastor diz: levante suas mãos, adore a Deus, você vai fazer não porque o pastor mandou, mas porque você ama esse Deus. Ele é o motivo. Tudo que você fizer tem que estar baseado em Cristo, que é a sua suficiência, meu irmão. Paulo chegou um momento da vida que ele já tinha alcançado essa maturidade. Ele aprendeu a viver. Mas assim, eu fico preocupado quando vejo alguns crentes que já estão avançando na sua idade e o comportamento é infantil. Já estão há anos na igreja e o comportamento dela é de um bebê espiritualmente falando. Você não viu crescer. Aí eu fico meio me perguntar: será que ainda o pouco tempo que lhe resta na terra vai chegar? Vai alcançar essa maturidade? Será, meu Deus? Tomara. Ora a Deus para que isso ocorra, porque já está tanto tempo na igreja, tantos anos na igreja, e já está com uma idade avançada aqui nessa terra, e o comportamento é de uma pessoa que não aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Não aprendeu. Deus está nos ensinando, querido. E na escola de Jesus Cristo, olha, temos oportunidade de aprendermos muito. Como discípulos do Senhor, nosso caráter é desenvolvido, é forjado. Então Paulo tinha aprendido, já era um senhor, né? Já era um senhor na terceira idade, e ele queria passar essa experiência para os irmãos. Olha a igreja de Filipos: aprenda a viver. Existe uma canção aí secular que diz: é preciso saber viver. Os ímpios reconhecem essa necessidade, e os filhos ainda não aprenderam, não sabem conviver dentro da igreja, só arruma problema. Tem crente que não consegue conviver com o irmão, uma dificuldade para se relacionar, se acha a única certa, todo mundo está errado. Não sabe, ainda não aprendeu a viver, não sabe lidar com a fraqueza do próximo. Imagina eu como um pastor que lidou com todo tipo de pessoas, com meninos na fé, com maduros na fé, com medianos na fé. Imagina se eu não tiver tolerância e paciência com os fracos e meninos, os bebês. A pessoa tem como ser pastor. Eu tenho que saber lidar com os maduros e tolerar e ter paciência com os meninos na fé, com os bebês. Tem muito menino ainda. Só que Paulo vai desenvolver isso lá em Coríntios, né? Outrora eu fui menino, antes, no passado. Tem que haver progresso espiritual, que é um tema interessante no início dessa epístola. O progresso, o crescimento espiritual tem que ser notório. Paulo vai desenvolver isso no início dessa epístola. Tem que haver progresso espiritual, tem que haver crescimento. Você não pode ser a mesma pessoa que foi há 2, 3 anos atrás. Então falando assim, Deus é bom demais. Como Deus é bom, como eu amo esse Deus, sabe por quê? Há 4 anos atrás eu voltei na Marina. Eu nem me importava com essas questões, se era da esquerda, se era abortista. Não prestava atenção nisso. Simplesmente me simpatizei pela carinha dela de anjo. Muitos brasileiros vão voltar nela porque ela só falta voar. É um anjo, está falando: missionário, você é o homem que quer mandar nas mãos da pessoa. Hoje, graças a Deus, eu tive esclarecimento. Quem foi que se aproximou, conversou comigo? Foi o bispo, o pastor? Foi alguém? Não, Deus que revela, que mostra. Deus, ele traz esclarecimento. É outro tema também dessa epístola que já falamos aqui nessas últimas semanas. Deus, ele traz esclarecimento, mas você precisa desejar conhecer mais desse Deus, amém? Você recebe esclarecimento, entendimento em todas as áreas da vida, na política, no amor, na teologia, no lidar com as pessoas, nos relacionamentos, em tudo. Aí eu creio que você poderá dizer de todo o coração e sinceramente estas palavras de Paulo: pastor, está tudo tranquilo, pastor. Aprendi a viver, tendo Cristo como minha suficiência. Aprendi a viver, pastor, em toda e qualquer situação. Pastor, vê se eu fico ligando para o senhor.
Não ligo mais porque Deus tem me ensinado. Aprendi a caminhar, cresci. Cresci, amadureci, progredi. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, boas e ruins. Estou perdendo, sou grato a Deus. Estou ganhando, glória a Deus. Estou na vantagem, estou no bônus. É bônus. Que você possa aprender a viver em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Ele diz mais aqui, versículo 12. Olha só que interessante, irmão. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Olha, de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Olha, assim de abundância como de escassez. Interessante, né? Sei estar humilhado. Escrevi o seguinte no meu esboço: verdadeiros crentes têm ao Senhor Jesus como suficiência e sabem viver quando possuem pouco ou quando tem o além, a sobra, quando está sobrando. Eles sabem. Os verdadeiros crentes sabem ser honrados. Os crentes fiéis, os maduros, que progrediram, eles sabem receber honra sem deixar aquilo entrar no coração. Sabe ser honrado em todos os sentidos, honrado pelos homens e por Deus. Ele não deixa aquilo entrar no coração, ele não fica orgulhoso, vaidoso, arrogante, soberbo, porque ele foi honrado. Não tenho razão nenhuma, irmão, vou te dizer sinceramente, eu não tenho razão nenhuma, vou usar a expressão do Kiko, nem me sobe nem me desce. Se os irmãos chegarem aqui: pastor, este presente para o Senhor, homenagem dia do pastor, seu aniversário, toma esse presente, não vou ficar soberbo, fique tranquilo, irmão. Se eu for honrado pelos irmãos, amém, querido? Eu aprendi a ser honrado, também aprendi a ser humilhado também aqui nesse mesmo lugar. Deus me permitiu passar por essa experiência, na prática, na marra. A pessoa chegar na minha cara e dizer na minha cara: eu quero sair dessa igreja, não sou alimentado pela sua palavra. E eu te falo: te odeio. Temos que aprender a viver em toda e qualquer. Eu poderia argumentar com ele e dizer: querido, procure algumas famílias dessa igreja e pergunte se elas têm sido abençoadas aqui ou não. Pergunte, só você tem a sua opinião, respeito. Ok? Então, ele me humilhou, não me humilhou? Porque eu tive que ficar calado, eu poderia contra-argumentar, mas não valia a pena. Sei também ser honrado. Não tem nenhum problema, irmão. Fique tranquilo, não vou ficar arrogante, não vou ficar soberbo. Eu não vou tomar para mim a glória. Eu não sou burro, nem débil espiritualmente, nem míope, para achar que eu tenho que receber alguma glória. Mas a Bíblia diz: honra quem tem honra. E líderes espirituais precisam ser honrados. Paulo vai dizer: tenha esse Epafrodito aí, de Filipos, em autoestima, respeite a ele, porque ele é líder espiritual. Ele tem chamado. Escolhi ele para pastorear. Respeite. Olha só. Então isso é honrar. Paulo sabia ser honrado, meu irmão. Paulo foi honrado pela igreja de Filipos. Muito. Paulo foi humilhado pela igreja de Coríntios, sim ou não? Meu Deus do céu, só você estudar as duas epístolas. Paulo, escrevendo a epístola de Coríntios, diz: eu tenho até direito de receber donativo, sustento de vocês, mas de vocês não quero não. Arrogante, Paulo? Não. Quero evitar pretexto para vocês ficarem falando mais do que já falam da minha pessoa, me denigrindo. Não quero não. Olha só. Sei ser honrado e sei ser humilhado. Nós precisamos também, na caminhada cristã, na nossa jornada, aprender a lidar com isso. Aprender a lidar que nem todo mundo vai concordar contigo. E para você é uma humilhação a pessoa discordar de você. Aprenda a lidar com isso. Pessoas vão te amar também na vida. Pessoas que vão ser teu fã número 1. Gilmar, sou teu fã de carteirinha, cara. Ó. Eu só não fico mais na tua casa tomando café, porque você nunca me convidou. Mas eu sou teu fã de carteirinha. Gilmar vai ficar preocupado, vai me chamar a tomar café. Vou lá, hein? Vão ter pessoas que você é super amiga sua, super fã, vai te aceitar do jeito que você é. Elas vão fazer o que? Elas vão te honrar. Aonde ela for, ela vai falar bem: Viviane,
poxa, Viviane é uma pessoa maravilhosa. Viviane, olha, ela vai para casa, ela no chá das 5 com um bolo de fubá, que maravilha, a gente bate papo, é muito bom aquela comunhão. Aí a pessoa vai para outro lugar e fala só bem. Aí você está vendo claramente que a pessoa é fã da Viviane e que ela sempre está honrando Viviane. Tem defeito de Viviane, sim ou não? Como qualquer um aqui. Mas ela gosta tanto do jeito dela que foca apenas as virtudes, é fã dela, então ela honra. Paulo era honrado, sim ou não? Tinha pessoas que honravam Paulo, tinha pessoas que amavam Paulo, tinha pessoas que choravam com Paulo, tinha pessoas que falavam: Paulo, conte comigo, Paulo, estou orando por você. Paulo, sabe aquele dia que estava preso? Paulo, olha, conta comigo, Paulo, estamos juntos, Paulo, se sinta só não, ó. Tem uma igreja orando por você, Paulo. Você é honrado. Mas Paulo também foi humilhado pelo mesmo povo de Deus, principalmente a igreja de Corinto. Então ele chega no momento da vida que ele fala: eu já aprendi também, eu sei como é que é isso, e eu não me estresso por conta disso, eu não deixo de pregar a palavra de Deus por conta disso, eu não deixo de orar por conta disso, eu não deixo de viver a fé por conta disso, porque eu já aprendi. Sei ser humilhado, sei como também ser honrado. Aí ele fala: de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Muitos estudiosos dizem, e eu também acredito, que quando Paulo fala que eu já tenho experiência, eu já vivi um período de abundância, ok? Já tive condições. Ele estaria falando aqui da época antes da sua conversão, porque é possível que Paulo fosse de uma família de comerciantes, tinha condições financeiras. É possível sim, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Não era qualquer um que tinha condições de estudar aos pés do grande Rabban Gamaliel. Como se fizesse assim, uma faculdade top de linha. Pra você ter uma ideia, irmãos, eu estava entrando no site da faculdade Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que é a faculdade luterana, que é filiada à editora Sinodal, uma faculdade de linha luterana lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fui ver quanto é um mestrado, mensalidade de um mestrado de 2 anos em teologia. O mestrado, a mensalidade, você não vai acreditar, irmão. Mensalidade. Quantos acham que é mais ou menos de R$500 por mês? 2 anos, mais ou menos. Mais de 800, mais de 1.000. Irmãos, eu fiquei chocado. Eu achei caro, né? Mas é reconhecido pelo MEC, os professores, os caras estudaram na Alemanha, R$1.250, irmão, por mês. Assim, o que é isso? Estou procurando um curso de R$200, mano. 199, com desconto até o dia 10, para pagar os 170. R$1.200 para fazer um mestrado em teologia, reconhecido pelo MEC, com professores que estudaram, fizeram seu doutorado na Alemanha. Estão pedindo alto porque os professores são gabaritados. Eu entendo, percebe? Paulo viveu esse momento de abundância, teve privilégio, era uma classe média alta da época. Só que aprendemos estudando a vida de Paulo que ele, ao se converter, ele abandonou a fé. Então ele foi automaticamente o quê? Deserdado. Deserdado. Automaticamente, quando o judeu deixava o judaísmo, para eles era algo tão sério, a apostasia, que ele era deserdado. E quando ele escreve essa epístola aqui, mais de 25 anos já haviam se passado de ministério. Então o que nós aprendemos aqui? Que Paulo, antes da conversão, tinha vida financeira regalada. Pós-conversão, só escassez, fome, perseguição, fugitivo, cadeia. O que Paulo está dizendo? Eu tive experiência em todas essas coisas. Ele fala: já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Está tranquilo. Eu já sei o que é viver em abundância. Se hoje eu estou preso aqui passando, sabe, um aperto, está tudo certo. Eu aprendi, eu cheguei no nível espiritual que isso não mais me estressa. Irmão, nós temos que crescer espiritualmente buscando isso, buscando essa maturidade, de maneira que as coisas periféricas não mais venham te estressar, não mais te impeçam de buscar Deus, não mais te deixem chateado.
gente, não quero nem ler a Bíblia hoje, não quero nem orar mais. Que isso, irmão? Precisamos crescer. Essas coisas não podem mais te abater, não, amém, irmão? Você está crescendo na graça, você está prosseguindo para o alvo. Paulo já vinha vivendo já quase 3 décadas, só perseguição, só chibatada, só prisão. Olha, a vida de Paulo como cristão foi, humanamente falando, foi cruel, irmão. Só perdendo, mas espiritualmente estava ganhando, você sabe, irmão? O salário dele era espiritual. Eram ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. É por isso que vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Era isso que ele vivia, era este salário que ele recebia. Esta era a recompensa de ver pessoas transformadas. Então ele não se abatia. Nós não podemos nos abater com os problemas do dia a dia, amém, irmão? Não se abata, aprenda. Se hoje está ruim, aprenda a ter Cristo como sua suficiência. Se você hoje está bem financeiramente, você abre a geladeira, tem iogurte, o queijo está caindo, não tem mais nada para botar na geladeira, só picanha. Glória a Deus. Saiba viver também na abundância. Dê graças ao Senhor porque você tem. Ok? E se faltar, se as coisas apertarem, se você for demitido, se tiver que vender o carro, se tiver que tirar o filho da escola particular, aprenda a viver tendo Cristo como sua suficiência. Amém? Verso 13, para a gente poder orar, diz o seguinte, um dos versículos mais recitados pelo povo pentecostal: tudo posso naquele que me fortalece. A versão na nova tradução da linguagem de hoje traduziu assim esse versículo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Bem diferente, né? Vou repetir: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E é isso mesmo, irmão. O fortalecimento que nós recebemos de Jesus é para realizarmos a vontade dele. Muita gente confunde e distorce esse texto, recita ele em contextos isolados. Vai conseguir um emprego? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não entendeu que Paulo está fazendo uma declaração de receber força. Paulo recebia força espiritual, capacitação espiritual para fazer a vontade de Deus. Entendeu, irmão? Não é capacitação para você realizar seus sonhos consumistas, não. Paulo está dizendo que recebia a força de Deus para cumprir com a vontade dele. Nós não oramos aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra, nas nossas vidas, como nos céus. Olha que interessante, né, irmão? Nós podemos fazer tudo, sim, tudo que estiver no centro da vontade de Deus. Amém, querido? Interessante isso, né? Agora você está entendendo o significado desse versículo. Se você não anotou, eu vou repetir para você: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Os desafios que surgem na tua vida, Deus te dá força para você vencer, amém? As tentações que surgem, Deus te dá força para você resistir às tentações. Quando o diabo vem contra você, Deus dá força para resistir ao diabo. Diz Tiago 4,7: ele fugirá de vós. Amém, igreja? Essa é a força. Se tudo posso daquilo que fortalece, um versículo muito propagado pelos neopentecostais para declarar que ele vai ser rico financeiramente, que ele vai ganhar dinheiro. Não é isso, não. Essa força aqui é para que você consiga cumprir com a vontade dele. E o que mais importa para o crente fiel é isso: capacidade, força do céu para podermos fazer a vontade de Deus na terra. Amém? Você entendeu a palavra dessa manhã? Que você consiga, assim como eu, praticar em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Teu servo Paulo, Senhor, inspirado pelo teu Espírito, nos traz tantos ensinos, Pai. Quase 2000 anos depois, Senhor, nós recebemos tanta instrução, Pai, para vivermos a fé. Meu Deus, nos ensina. Paulo já tinha aprendido e nós procuramos aprender com o Senhor.
a viver, meu Senhor, contentes com a suficiência de Cristo em toda e qualquer situação. Senhor, talvez haja irmãos, Senhor, que estejam tendo essa dificuldade aqui. Talvez haja pessoas, meu Pai, que ficam sem dinheiro. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que quando vê seu filho, seu marido, que ainda não se converteu, seu ente querido, ela fica tão abatida, Senhor, que ela não tem forças para orar, nem para ler a Bíblia, não consegue refletir, Senhor, meditar nas Escrituras. Pai, ajuda em nome de Jesus, que ela possa crescer, que ela possa amadurecer de tal maneira que ela possa fazer essa declaração: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor, nos ajude a encontrarmos no Senhor a suficiência, a alegria, mesmo quando as coisas não saem da maneira como planejamos, Pai. Como diz a Tua palavra, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Meu Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Nós queremos entender a Tua vontade para nós. Queremos fazer parte dos Teus planos, dos Teus propósitos. E se o Senhor nos chamou, cremos que o Senhor tem planos e propósitos maravilhosos para nós, porque nós fazemos parte do Teu povo, somos a Tua igreja, Pai. Aleluia. Ajuda, meu Pai, o Teu filho. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã. Ajuda-nos, meu Senhor, a ouvirmos e praticarmos. Senhor, muitos são os cristãos, Senhor, que têm conhecimento vasto das Escrituras, mas não conseguem praticar. Muitos estão, meu Pai, adquirindo conhecimento somente para ficar debatendo com as pessoas, somente para dizer que sabe. Não desejam, Senhor, ser instrumentos do Senhor para a propagação do reino de Deus. Senhor, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Nos ajude, Pai, a ouvir, a receber, a aprender, e nos ajude a colocarmos em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos dê, Senhor, conceda a esta igreja, conceda aos meus irmãos um coração perdoador como foi o de Paulo, Pai. Mesmo muitas vezes não tendo sido honrado, mesmo muitas vezes tendo sido esquecido por algumas igrejas, ele não guardou rancor nem ressentimento. Ele perdoou, enxergando aquelas ações como falta de oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a ter um coração perdoador. Aqueles, meu Pai, aqueles que nos decepcionam, pessoas, meu Pai, que nos decepcionam, pessoas que muitas vezes, Senhor, nos tiram do sério, pessoas que se esquecem de nós, pessoas que não nos honram, que não nos valorizam. Pai, em nome de Jesus, que possamos liberar perdão. Nós não queremos, meu Pai, guardar nenhum ressentimento. E como Paulo dizer e declarar, vos faltou oportunidade de praticar o bem. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, como a Tua palavra é profunda, como, Senhor, nós temos aprendido. A minha oração é que nós possamos viver, Pai. A minha oração é que a igreja de Nova Geraloma consiga viver, meu Pai, o que tem recebido. Que o Senhor seja a nossa suficiência. Meu Deus, que a nossa esperança esteja em Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa confiança não esteja nos homens, não esteja nas pessoas, esteja somente no Senhor Jesus. E se ainda, Pai, vivermos tempos difíceis, e ainda que vivamos, meu Pai, escassez, segura nas nossas mãos. Não permita que venhamos a nos abater. Não permita, Senhor, que venhamos fraquejar nem olhar para trás. Ainda, Senhor, que falte o pão na mesa, que o Senhor venha ser o nosso alimento, que o Senhor seja o nosso sustento, que a nossa confiança se renove, que a confiança do meu irmão seja renovada em nome de Jesus nesta manhã, Pai. Se a confiança dos meus irmãos, meu Senhor, nesta manhã estava fraquejando, que a confiança, a fé nesse Deus que supre possa se renovar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe.
tudo que ocupar o nosso pensamento, sejam coisas que agradam ao Senhor. Que os nossos pensamentos sejam ocupados, Pai, com as coisas santas, que sejam ocupados pelas coisas de Deus, tudo que é certo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é agradável. Ocupe de tal maneira, preencha de tal maneira os nossos pensamentos, que nós possamos expressar tais pensamentos com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas obras. Sim, que as nossas ações reflitam, meu Pai, as coisas santas que estão ocupando a nossa mente. Ajuda-nos, meu Senhor, a reprogramar nossa mente. Ajuda-nos a buscar a ter essa mente de Cristo. Sim, Pai, a mente de Cristo, não uma mente, Senhor, manipulada pelo mundo, pelo sistema. Purifica a nossa mente, Pai, nessa manhã. Purifica nossos pensamentos, redireciona, reprograma nossos pensamentos, Pai. Que os nossos pensamentos sejam influenciados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, de maneira que possamos glorificar-te, exaltá-lo de todo o nosso coração. Abençoa-nos de maneira rica e abundante. Conceda-nos, meu Pai, um domingo abençoado. Nós pedimos, Pai, que nesta noite, no culto da família, o Teu Espírito venha agir de maneira sobrenatural. Que o Senhor venha ministrar sobre as famílias dessa igreja. Traga, meu Senhor, pessoas pela primeira vez para ouvir a Tua palavra. Senhor, que hoje a noite seja uma noite de pessoas serem libertas. Que seja uma noite de famílias serem restauradas. Que haja um mover poderoso, Senhor, nessa noite. Nos abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos.